Seridó, quando eu, então, presidente do Conselho Nacional das Empresas de Pesquisas Agropecuárias, pelo PAC Embrapa, nós levamos investimento para a construção de barragens, chamadas barragens secas, na região do Seridó, um povo que eu construí amizade, um carinho, e a Vossa Excelência faz um grande mandato, é um dos deputados que eu tenho como referência. Um abraço a esse povo querido do Rio Grande do Norte, pelo tempo de 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Não tenha dúvida que o povo do Baixo Seridó está grato a Vossa Excelência, assim como reconhece todo o seu esforço, não só naquele período como representante do seu Estado, como uma das referências dessa casa que tem lutado pelo Brasil, pelo Rio Grande do Norte, por todos os entes dessa federação. Muito obrigado, em nome do povo do meu Estado do Rio Grande do Norte. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu ocupo a tribuna desta casa, nesta tarde de quinta-feira, para dar conhecimento a este plenário que, na tarde de ontem, estivemos no Palácio do Planalto, em companhia do governador do Estado, de diversos deputados federais da nossa bancada, de deputados estaduais, vereadores, prefeitos de cidades produtoras de sal, com o presidente Michel Temer. O presidente, de uma forma bastante democrática, como lhe é marca registrada, atendeu aos produtores de sal do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, que representa 97% de todo o sal produzido no Brasil, e que estavam preocupados, assim como estão preocupados, com a insegurança jurídica e com as dificuldades que enfrentam para manter aquela atividade comercial tão importante de pé. E lá levaram seus pleitos, entre outros, a alteração em algumas legislações para dar garantia jurídica e o reconhecimento do interesse social da atividade da salinocultura. Uma atividade que gera divisas da ordem de quase R$1 bilhão por ano, que gera algo em torno de 70 mil empregos, entre empregos diretos e empregos indiretos no Rio Grande do Norte. 30 empresas atuam neste setor no meu estado. É uma atividade de fundamental importância e lá nós tivemos para fazer pleitos ao presidente da República. Não só o reconhecimento através de um decreto do interesse social da atividade da salinocultura, como também, senhor presidente, recursos para produzir e terminar a obra do terminal de Areia Branca. Um terminal fundamental para a escoagem do sal do Rio Grande do Norte. O terminal de Areia Branca é um terminal que hoje exporta e de lá embarcam algo em torno de 70% do sal produzido no Rio Grande do Norte, ou seja, 97% de todo o sal produzido no Brasil vem do Rio Grande do Norte, e o terminal salineiro, o terminal Ilha de Areia Branca, retira algo em torno de 70% de todo esse sal. E lá nós precisamos ter uma obra emergencial para reestruturar, para refazer, para adequar as estruturas físicas do terminal, e lá fomos pedir ao presidente Michel Temer que veja com bons olhos uma emenda que o senador Zé Agripino apresentou no orçamento do ano passado, uma emenda de bancada da ordem de R$10 milhões, para que nós pudéssemos complementar e adequar esta obra de grande importância. Sei lá, senhor presidente, eu não podia deixar de reconhecer a importância e os méritos deste governo. Eu hoje de manhã vinha dar presença aqui no plenário e uma deputada usava da tribuna e dizia: este governo talvez tenha uma crise política, mas neste governo não existe crise econômica. O presidente Michel Temer está sabendo, com muita competência, coordenar as atividades para que a nossa economia possa voltar a girar. Há pouco tempo, um deputado aqui do Rio Grande do Sul falava: a inflação está entrando no controle, nós estamos baixando a inflação, a balança comercial tem aumentado as suas divisas, a taxa de juros tem diminuído, o número de desempregados tem diminuído. São atividades e índices que não apareceram por um acaso, apareceram pela coragem do presidente da República de ter tomado algumas decisões importantes ao longo desse seu mandato à frente da presidência da República.
tais como a aprovação da reforma trabalhista, a aprovação do teto de gastos, que dá uma segurança ao mercado consumidor, ao mercado produtor, àqueles que têm coragem e que precisam de um gesto do governo de investir nesse país, bem como a aprovação da terceirização e a liberação dos recursos do FGTS de tantos trabalhadores do Brasil para que eles pudessem consumir e aquecer a economia nacional. Portanto, senhor presidente, aqui o meu reconhecimento aos méritos do presidente Michel Temer na área econômica. Se nós temos uma crise política, que vamos discutir em outro ambiente. Agora, este plenário não pode aqui ficar criticando um governo que tem acertado na esfera econômica, que tem tido coragem de enfrentar matérias que nenhum outro presidente no passado teve coragem, como são as reformas edificantes, e que aqui nós temos ainda outras reformas, seja ela a política, seja ela a tributária, seja ela a previdenciária. O fato é que este plenário deveria, de uma vez por todas, entender se aqueles que ocuparam o governo por tantos anos, ou diria, quase 13 anos, não tiveram competência de tirar o governo, tirar este país da letargia econômica, que batam palma para o governo que aí está. E acabem com esse discurso vazio de que o presidente Michel Temer não teve voto, de que o presidente Michel Temer só erra. Vamos dar o braço a torcer. A presidente Dilma largou o governo e largou o Brasil com 14 milhões de empregados, com a inflação descontrolada, com a balança comercial deficitária, com a taxa de juros lá em cima. Nós estamos conseguindo, com muita luta, com muito sacrifício, controlar a economia deste país. Portanto, o meu reconhecimento aqui da tribuna dessa Câmara, pelos acertos do presidente Michel Temer, pela sua flexibilidade e receptividade, como aqui disse, recebeu ontem os produtores de sal do Rio Grande do Norte, com o governador, com a bancada federal, com a bancada estadual. Este é o retrato do governo Michel Temer, um governo de portas abertas para o Brasil, de portas abertas para os setores produtivos do nosso país. E é desta forma, neste modelo, que nós iremos conseguir avançar para um Brasil melhor, um Brasil em que nós tenhamos garantido um emprego e a renda para o povo mais carente deste país. Muito obrigado.